Estamos ao vivo, Fernando, mais uma vez, nosso 12º episódio. Para mais de 190 países. Sempre a gente gosta de salientar isso. E como sempre, né, a nossa régua que a gente brinca aqui, os nossos convidados sempre com um potencial gigante aqui para nos ensinar. Hoje não vai ser diferente. A gente tem uma convidada muito especial aqui. Está conosco na mesa, Fernando, Roberta Moura. Ela que já vai se apresentar, a gente nem vai falar do currículo dela, porque ontem quando eu fui fazer um stories para falar, eu disse, gente, como é que eu falo aqui? Vou ter que me organizar para falar, porque ela é professora, ela trabalha... Bom, vamos lá. Roberta, quem é a Roberta? A Roberta Moura, ela é uma empresária, uma palestrante, uma professora, uma corretora de imóveis e uma consultora empresarial, que está nesse ramo aí há mais de 20 anos. Isso. Já atendi mais de 180 empresas, já treinei mais de 18 mil pessoas, então eu não posso aprontar nada, porque eu sempre acho alguém na rua que vai dizer, oi, Sora, oi, Roberta. Então, é muita gente, né, nesse mundo, 180 empresas com mais um monte de funcionários, tu imagina quanta gente. Então, não, eu não posso aprontar nada. Carnaval tem que me controlar. Nada de danças estranhas. Nada de danças estranhas. E agora, mas tu deu aula também, tu deu aula na universidade, deu aula na Fevale? Na Unicinos, na Fevale, sou parceira de CDL, sim, de lojas. Bastante história aí. Nossa, então conhece muita gente. Fernando não foi teu aluno, porque o Fernando gosta de estudar bastante. Talvez. Não, mas eu fiquei com receio. Não, eu vou perguntar já, vou começar umas perguntas agora, né? Sim. E a carreira política faltou, né? Porque se a pessoa é tão conhecida assim, né? Pô, vários meios, frequenta vários meios, né? Tá com um empresário, com um acadêmico, enfim. Mas houveram convites. Tinha que ter, né? Eu ia dizer. Não é a minha praia. Não, porque tá indo bem, né? Tá tudo indo bem, daí não vou mexer, não é a minha né? praia. Não vou mexer em time que tá ganhando, né? Sim, tá certo. Ah, mas que bom, Roberto. A gente estava conversando agora e o assunto que tu traz é de gestão. Hoje as empresas necessitam muito disso, né? Tá muito carente, como a gente estava conversando agora. E eu acho que eu vou começar com essa pergunta, porque eu nunca tinha ouvido falar dessa... Tu pode falar um pouquinho sobre o que é essa demissão? Porque antes era demissão silenciosa e agora é demissão o quê? Por vingança, né? Então, existe um movimento dentro das empresas onde as pessoas estão se organizando para pedir demissão juntas. Justamente num dia perigoso, um dia mais delicado, tem um projeto grande para entregar, alguma coisa muito importante, elas se organizam e vão todas juntas do setor pedir demissão. Meu Deus. Mas por que elas estão fazendo isso? Porque não está sendo cuidado da gestão de pessoas. Gestão de pessoas não é colocar chopp para o pessoal beber, puff, não é botar mesa de sinuca, não é botar coisa colorida para eles pendurar nos painéis deles. Gestão de pessoas é cuidar de gente. É sentar com o funcionário e entender o que ele está passando como ser humano. E poucas empresas fazem isso. Então, eles criam toda uma fantasia, um lúdico, só que o ser humano eles esqueceram. E isso está acontecendo. Ah, mas o jovem não quer trabalhar. Não quer trabalhar naquele ambiente tóxico. Não quer trabalhar com líder hostil. Então, houve uma mudança comportamental da nova geração e os RHs não estão conseguindo acompanhar. E daí, muitos RHs se vitimizam. Eu não acho gente, eu não consigo, mas vai olhar como é que está a tua gestão de pessoas. Isso é uma das dicas, assim. Por isso que o nosso tema hoje que eu trouxe, né, como sugestão, é empresário sem gestão vive de ilusão. Então, eu acho que eu estou vendo lá um painel de BI, eu tenho telas coloridas na minha sala, eu tenho uma TV gigante, mas a tua gestão como é que está mesmo? Né? Então, a demissão, essa toda por vingança, ela está acontecendo de uma forma gritante. Nós temos casos no LinkedIn de 15 pessoas de uma vez só do mesmo setor pedindo demissão no mesmo dia, no mesmo momento. Vai uma por uma no RH. Obrigada. Tá, mas não, obrigada, muito obrigada, tô indo. Minha saúde, né, não tô bem, tô indo. E foram. E faz o que daí com o setor? Não tem mais ninguém para fazer a operação. Então, os empresários têm que olhar para a gestão de pessoas, lembrando que não é criar ilusão, mas sim criar programas internos que cuidem das... mas eu não sou psicólogo. Não é para trabalhar psicologia com as pessoas. É entender em que momento da vida ela está. Motivação, por exemplo, que tem a ver com isso, né? Por que leva à demissão dessa forma? Porque muitas RHs acham que a motivação é fazer um arco de balão quando tu chegar a bater palma e fazer o grito de guerra. Eu, particularmente, tenho ranço de grito de guerra de empresa. Vamos todos juntos! Lá, lá, lá!
Cara, tu tá num dia péssimo, tu tá com o irmão internado no hospital, Sim. teu cachorro morreu, teu filho tá doente, tu vai querer gritar, fazer grito de guerra? Tu não vai querer. Mas se tu não fizer o RH, põe uma cruzinha no teu nome, tu não vai ganhar uma promoção depois, porque tu não gritou. Entende que tá faltando muita coisa na gestão? Tato, Então, né? se criou uma ilusão de que é grito de guerra, camisetinha colorida, frases de efeito, só que o ser humano da ponta ninguém tá olhando. Ninguém tá cuidando dele. E no momento que tu para e cuida, impressionante, os números mudam. A produtividade aumenta. As demissões assim não acontecem, mas isso não é magia, isso é gestão. E tu sabe que me chamou a atenção agora tu contando, eu lembrei. Eu trabalhei muito tempo, vamos falar, numa instituição financeira, porque agora, como eu vou falar mal, não vou falar o nome, né? Não. E daí, cara, o RH da instituição me chamava a atenção. Eu saí em 2013, 14, já 10 anos mais, né? Era RH eletrônico. Era numa intranet, já tinha uma inteligência artificial ali, né? Com outro nome, não como inteligência artificial. Mas que respondia as questões que tu mandava sobre férias, como tirar férias, onde cadastrar. E o RH, tu vê que as pessoas esquecem que o H é humano, né? Humano, isso! E o RH era eletrônico, né? E, cara, só que assim, aquilo era normal para as pessoas que já estavam lá na instituição. Cara, mas como o RH de humano é eletrônico, não tem sentido isso, né? E se eu quero falar com alguém, se eu quero reclamar, eu falo com a máquina aqui, mando um e-mail. Pô, cara, não tem sentido, né? É que nem comprar coisas também, né? Pra comprar, às vezes tu compra, daí tem um atendimento maravilhoso ali depois. Não, mas agora tu fala com o nosso 0800 aqui. Isso. A gente passou por isso ontem, num sistema, um órgão público, não vou falar também o nome. A gente foi super mal atendido. E é incrível, assim, eu vou comentar, né? Às vezes as pessoas acabam te atendendo de uma forma ruim, e isso vale também para a pergunta, né, para o comércio, porque às vezes as pessoas acabam te enquadrando pela tua vestimenta, Sim, pela tua roupa. sim. Né? Então a gente ontem foi resolver um BO, assim, né, e aí a gente foi até a praia, porque era lá o local que a gente precisava fazer. Então a gente estava com roupa de praia, né? Tá na praia? E a gente depois passou nesse órgão público e a gente foi, tipo, atendido assim, como a roupa da, né? Sabe aquela pessoa que é mal atendida? Aí eu disse, o senhor dá uma olhadinha aqui no processo aqui, ela é advogada, a minha noiva. Senhor, daí mudou, daí eu disse, daí depois a gente conversando, né? Já vira doutora. Por quê? Por que tem que acontecer isso? É falta de preparo, é falta de gestão? Falta de treinamento, falta de procedimento, falta de tudo isso que também é gestão. Então, assim, quando tu condiciona o teu time a atender bem determinadas pessoas que entram na tua loja, tu cria aquilo ali, é a tua cultura. Então, tem a ver com a cultura da empresa. Olha, se entrar assim, tu atende desta forma. Se entrar assado, tu atende desta forma. Né? E quando tu cria uma cultura de aqui nós atendemos bem, independente quem, acabou com isso. E se a pessoa tiver por ela, por natureza dela, eu olhei para ele, gostei, não gostei. Aí tu vai corrigindo esse comportamento dela, dizendo aqui a gente atende todo mundo bem. A nossa cultura é assim. Então nós queremos que tu atenda bem, independente do jeito que a pessoa vem vestida, do jeito que ela fala, se é uma linguagem mais simples. Todo mundo a gente atende com excelência. Nossa cultura é de excelência. Então, a gente tem que trazer isso também. E isso também tem a ver com a gestão de pessoas, porque passa por treinamentos. Muitas empresas não querem fazer investimento em treinamento. Sim. Né? E o treinamento não é dar uma vez por ano e achar que a pessoa assimilou. Né? Então, tu tem que fazer o treinamento, verificar a eficiência dele, retreinar quem não aprendeu, porque cada pessoa entende de uma forma o conhecimento. Então, algumas pessoas captam isso com muita facilidade, muita rapidez, e outras dependem do tempo um pouquinho mais longo para aprender, porque ela tem um processo de aprendizado individual. E às vezes as empresas, não, contratei um treinamento, amanhã ele tem que vender mais. Às vezes a pessoa não entendeu nem o que ela está fazendo dentro da empresa. Ela não entendeu nem qual é o produto que ela vende. E aí ele quer que venda loucuras. Então, tu tem que treinar a venda em si, que são técnicas. Tu tem que treinar o comportamento do vendedor e tu tem que treinar a cultura. E se a cultura é a gente atende bem só quem entra bem vestido, as pessoas vão fazer a cultura que está acontecendo. Sim, sim. Até daí ela disse assim, mas não precisava falar. Daí eu falei, eu não usei, eu só disse, você leu aqui o que está nos autos, né?
porque ela estava realmente nos tratando de uma forma ruim, né? Sim. Porque e eu disse, eu não sou advogado, né? Mas eu acho terrível também quando alguém usa do seu cargo, seja policial, seja isso, qualquer coisa. Sim. Eu acho terrível. Só que por que daí a cultura geral do Brasil tem que ser assim, tipo, se tu não é médico, se tu não é isso, se tu não tem um cargo, se tu não é um... Por que atende a gente, entre aspas, mal, né? Porque dentro da nossa cultura como país, parece que quem tem mais recursos vai te dar mais coisas. Então, se eu tratar bem alguém que tem mais dinheiro, por exemplo, teoricamente ali na frente ele pode me dar alguma vantagem. Entende? Assim, como tem pessoas, a gente vai falar agora de gestão de puxa-saco, todo mundo já passou um probleminha com puxa-saco? Tem muitos gestores que mantêm debaixo das suas asas puxa-sacos incompetentes. Muitos. Mas é que eles dizem que o cabelo dele tá bonito, ele traz lanchinho para ele massageia o ego, mas ele é incompetente. Só que ele é fofoqueiro. Então, tem muito gestor que não tem resultado no seu negócio porque gosta desse tipo de gente. Gosta de gente tóxica por perto. Né? E tem a ver com isso. Então, se eu trato bem o meu gestor, ele me cuida. Mas eu não preciso tratar bem o meu colega, ele não vai me dar nada. Então, eu não te dou bom dia, mas tu é meu gestor. Oi, bom dia. Tá lindo teu cabelo, hidratou? Tu tá maravilhoso hoje. E tu tá carente, tu disse, Roberto, é o melhor funcionário que eu tenho. Meu Deus, olha. Mas Thiago não presta. Ai, Thiago. Mas ele mais produz. Eu não faço nada, eu fico com nenhuma enceradeira. Girando o dia inteiro, não entrego nada. Tu é o cara que faz, executa, produz. Mas tu não elogiou a hidratação dele, entende? Então, tu é prejudicial pro ego dele. O que ele faz? Ele te prejudica, te trata mal, como aconteceu contigo no órgão público, mas a Roberta é a querida dele. E as empresas têm qual resultado daí? Ruim? Não tem resultado bom. Os nossos órgãos públicos têm um atendimento péssimo. Por quê? Porque tanto faz eu atender bem ou mal. Tanto faz. Não acontece nada comigo. Assim como os puxa-sacos dentro das empresas. Tanto faz o que eu vou entregar de resultado. O cabelo hidratado dele eu vou lembrar. Entende? Então, tudo isso tem a ver com gestão de novo. Então, tem muita gente que mantém no seu guarda-chuva pessoas incompetentes, que não entregam nada, que são tóxicos, mas massageiam egos. E tem muito empresário que precisa de ego massageado. Ele pode estar com prejuízo acumulado, mas o ego está massageado. Aí depois ele chama a consultoria e diz assim, eu não sei o que está acontecendo aqui. Aí tu começa a descobrir e tu diz, tem que demitir. Fala, não, é o meu melhor funcionário. Deus. Nossa, se ele for demitido, essa empresa quebra. Quebra não, meu filho. Aí que tu vai ter dinheiro. Tudo isso tem a ver, então, é da nossa cultura. Muitas pessoas acham que se eu tratar bem alguém que parece ter dinheiro, nem tem às vezes, eu vou ganhar vantagens. Né? Isso tem a ver com a cultura. E a empresa é a mesma coisa. Então, aquela pessoa, eu trato bem, é meu gestor, esse aqui não sei se tem poder para me dar um aumento, não tem, então não distrato. Mais ou menos. Assim como também tem gestores que têm um ego muito elevado. Eu vi uma história, um conto seu, né, no seu Instagram. Eu até gostaria que tu compartilhasse isso, de um empresário que tinha um funcionário que... A pergunta é, um funcionário pode ganhar mais do que o próprio patrão? Sim, nossa, surtado. Muita gente, muito empresário vai olhar a comissão do vendedor e surta. Que eu chamo eles de cabeça de ervilha. Surtam. Eu digo assim, o vendedor tirou 20 mil de comissão esse mês. O que ele fez para gerar 20 mil? Quanto ele vendeu? Olha só a tabela de vendas dele. Isso. Quanto tu ganhou? Olha para cá. Para de olhar para cá, menino. Não, mas ele tá ganhando mais que eu, então o teu prolabore tá errado. Não é o vendedor que tá errado. Sim, tua empresa gerou mais. Eu fiz um projeto uma vez de consultoria numa empresa que ela tinha uma venda técnica, consultiva de um item. Simplesmente o consultor anterior a mim demitiu o vendedor que ganhava muita comissão, estava quebrando a empresa. Só que ele era o único que vendia o produto técnico. Ele era o único. Vou dar um número cabalístico aqui, tá? Ele vendia sozinho 500 mil reais por mês. Só que ele ganhava em cima a comissão, que foi combinada. Ele não roubava nada, ele ganhou a tabela combinada. O consultor anterior achou ele um problema, porque imagina como é caro esse cara, sendo que ele faturava 500 mil. Se ele tirasse 20, estava bom. Olha a margem lá, olha teus números. Mas demitiu. Aí o que aconteceu com aquele estoque que eles haviam comprado? O estoque ficou parado, ninguém sabia vender. O cliente ligava para comprar, ninguém sabia explicar, porque era uma venda técnica consultiva. O técnico foi para a rua. Estoque deste tamanho, estoque de produtos caríssimos, parado. A empresa começou a ter problema de fluxo de caixa, porque se faltar 500 mil na conta, vocês concordam que tem alguma coisa errada? Do nada, 500 mil parou de entrar. Do nada, o faturamento baixou 500 mil, ninguém se deu conta.
Daí outra primeira coisa que eu fui olhar o faturamento anterior, o que estava acontecendo, disse, cadê o fulano? Vamos chamar de Fernando. Cadê Fernando? Fernando tá onde? Ah, demitimos, porque era muito caro. Você tava aqui. O que o Fernando fazia? Ah, ele vendia aqueles produtos parados no estoque, eu disse, achei o furo. Eu não precisei de meses. Não precisei de meses. Foram 3 dias de consultoria, 3 dias. Eu disse, chama de volta. Não, mas ele... Chama de volta. Eu vou lá na casa dele. Eu fui na casa do homem chamar ele. Pedi desculpas, dizer que eu era nova consultora, que eu entendi o papel dele, a importância dele para a empresa. Fiz uma proposta para ele, ele amava trabalhar lá. Ele estava lá há 12 anos, gente. Meu Deus. Só que ele era o problema. Ai, ai, ai. Demitimos ele e melhorou, a folha baixou. Que isso? Diminuiu 20 mil e perderam 500. Mas entende que... Gestão, de novo que eu falei, vive de ilusão. Então o consultor criou uma ilusão para ele. Tiramos Fernando, 20 mil a menos, mas olha que legal, teu faturamento também baixou, criatura. Sim. Entende? Então, esses são os pequenos problemas. Então, acabam fazendo uns movimentos estranhos, que falta totalmente gestão, de entender, ok, quanto mais a pessoa ganhar, eu sempre digo, eu quero que o vendedor ganhe 100 mil na empresa. Sim. Quanto ele tem que faturar para chegar ali? Não é uma matriz progressiva que a gente colocou aqui? Justo. Quanto mais ele vender, não é quanto mais ele ganha, gente, é progressivo, todo mundo ganha. Ah, mas o meu... Então arruma teu prolabore, quanto tu quer ganhar para tu ficar feliz? Só me diz isso, a gente ajusta o custo e tu vai ganhar o que tu vai te fazer feliz. Não fica brigando com o teu funcionário, coisa feia. Cabecinha de ervilha. Sim. Aí eles ficam, ai, Roberto, é cabecinha de ervilha. Um teu carro de 400 mil na garagem, tu pagou com o quê, meu bem? Tu pagou com o quê? Foi com o amor, tu foi lá na revenda e com amor, deu um abraço no vendedor? Isso aí de carro. Não foi com o teu prolabore, com a tua distribuição de lucros, com o que a gente aconteceu. Então só para que tá feio. Para de ficar nervoso. E tem muita gente que demite vendedor, excelentes vendedores, que vendem muito, porque olham a folha e sempre... o RH vem de novo, eu vou falar do RH de novo. O RH venenoso, que não ganha igual o vendedor, ele diz assim, olha quanto que o Thiago tá tirando esse mês. Absurdo, né? Aí o empresário olha, nossa, tudo isso? Muito, né? Tu viu qual é o custo dele para nós? Oh, senhor, vai olhar quanto ele tá faturando, gente. A gente sabe que no ramo aqui da nossa região tem muito representante de calçado, né? E também tem pessoal que é bem remunerado porque tem um resultado de venda expressivo, né? Como tu falaste, combinado, porcentagem, nada mais do que... né? Então, também como tu falaste, né? Pô, eu quero pagar 200 mil para esse vendedor, porque daí para ele ganhar 200 eu tenho que faturar 2 milhões, sei lá, né? Então, proporcional. Todo mundo feliz. Só que eu via assim, ó, nítido com conhecidos também, né? Uma empresa grande aqui de calçado que era um problema, as pessoas viam culturalmente. Daí eu não sei se isso até aí te perguntar, se é da gestão da empresa ou será que é algo cultural do brasileiro, talvez, né? Do nosso... De todo mundo, não só de uma empresa X ou Y, né? Mas ver que, pô, tá errado o cara ganhar muito. É feio ganhar tanto assim. Não, até mesmo o corretor, né? Digamos, pô, o corretor se vender, vamos arredondar aí, sei lá, como se ganhasse 6%, tem a divisão com a imobiliária, mas vendeu 2 milhões no mês, vamos dizer que é 6%, ganhou 120 mil. Um salário que é legal até para ano, né? Talvez, sim. Mas tem gente que olha como se fosse feio isso, né? Mas é o resultado do trabalho. Isso é cultural de empresa, isso é das pessoas, do brasileiro, do gaúcho. São crenças limitantes que muitas pessoas têm com o dinheiro. A gente aprende desde pequeno o que é o dinheiro, né? É feio, é sujo, rico é uma pessoa ruim. Então, dentro de casa, o papo de dinheiro cria memórias que depois de adulto a gente se escandaliza. Meu Deus, olha o carro que ele... Pra que tudo isso? Pra que ganhar tudo isso? Podia dividir com a gente. Só que o que ele fez para chegar ali? Então, falta isso, a gente às vezes pensar, o corretor ganhou 120 mil, e os meses que ele não ganhou nada? E os meses que ele visitou, agenciou, foi, correu e não fechou nada. Sim. Nada, gastou gasolina, se esforçou, pegou calor, pegou chuva, e não vendeu nada, por mais que ele se esforçou. Ninguém estava ali segurando a mão dele. Agora, quando ele consegue fechar, criticam porque foi fácil, né? Foi só ir ali vender. Por que tu não foi lá e fez, então? Que é o que eu digo para as pessoas. Tu quer meu resultado? Tu acha fácil? Faz o que eu fiz. Se tu fizer o que eu fiz, tu chega onde eu tô. Quer? Não quer? Tu quer chegar não quer o caminho, mas quer a chegada. Exato. Esse é o problema do brasileiro. A maioria não quer o caminho. Não quer as pedras, não quer as dores, não quer a chuva, não quer a dor. Ele quer a vitória.
Então, isso é uma coisa cultural nossa. Então, a gente tem um problema de crença limitante com dinheiro, que o dinheiro é feio. Sim. Quem tem dinheiro não presta. Tem gente que tem dinheiro por meios ilícitos. Ok, não vou discutir sim. isso. Mas a pessoa estudou, se dedicou, vai, trabalha. De repente, ela comprou uma casa legal. Deve estar roubando na empresa. Se a mulher está dando pro chefe. Isso é fato. Fato. O homem rouba e a mulher dá. Isso é fato. Entende? Isso é cultural também. Então, se uma mulher cresce numa empresa, isso é gestão de novo. Se a mulher cresce na empresa, não é porque ela estudou, porque ela se dedicou. É porque algum chefe está pegando. E o homem está roubando. Certo? Imagina que ele está Imagina que ele ia conseguir comprar esse carro. Imagina. Mas... Não dá, não tem condição, entende? Sim. Então, é uma mistura de crença limitante, respondendo a tua pergunta, combinado com essa questão toda que a gente tem de querer só a chegada e não viver o caminho. Só o bônus sem o ônus. E é bem pertinente o que tu falou, porque realmente é cultural. Vou dar um exemplo. Nós somos corretores, né? Nós três aqui na mesa. E eu já passei eu não gostaria de passar por isso de novo, mas eu já passei. Tipo, por exemplo, tá? Tem um imóvel e a gente está trabalhando muito para vender esse imóvel. A gente está trabalhando muito, a gente está colocando em plataforma, a gente está pagando por essa plataforma, por site, por divulgação, por anúncio pago, enfim, todos os meios de comunicação, a tua imagem, a tua rede de relacionamento, são muitas coisas para a pessoa só dizer assim, mas tu só vendeu isso aqui e tu vai ganhar 40 mil, 50 mil, mas tu só vendeu isso aqui. Né? Então, assim, um dia eu falei para um cliente meu, com todo respeito e educação, eu disse, sabe onde é que está o erro da comissão que eu tá falando? Eu não chamo mais de comissão, eu chamo de honorários, os meus honorários. Porque comissão eu senti que ficou pesado, porque a pessoa não olhava assim, por exemplo, as duas partes, tanto a parte compradora olhava assim, nossa, mas o corretor vai ganhar 40 mil. E o vendedor diz assim, nossa, mas o corretor vai ganhar 40 mil. E aí, muitas vezes, acontecem negócios ilícitos, né? Por trás dos bastidores, porque o comprador e vendedor se unem para tirar o corretor de uma venda. Por causa que eles olham só para a comissão do corretor. Aí eles não olham assim, tipo, eu vendi uma casa que estava lá parada. A chegada. Eu ganhei 500 mil da casa, meu Deus, e o comprador, eu fiz um bom negócio, eu adquiri a casa dos meus sonhos. Não, eles vão olhar a comissão. A chegada, você entendeu? O caminho até tu chegar no cliente que comprou, no vendedor, fazer o agenciamento, tirar as fotos, fazer vídeo, fazer tudo que a gente faz, é o caminho. Isso ninguém quer. Agora, os 40 mil, se tu perguntar para qualquer pessoa, tu quer 40 mil hoje? Tá, para ganhar 40 mil eu tive que fazer isso aqui. Não, tu me perguntou se eu quero ganhar 40 mil, não, só quero me esforçar. Não sei se tu vai estar às 3 da tarde, né? Hoje eu tava, né, Fernando? Lavado, quando eu cheguei para pegar o Fernando ali, à distância, eu estava em Portão, mas lavado de suor lá, fazendo fotos, né, de imóvel, a gente está sempre, o dia todo, hoje tu mesmo estava no loteamento hoje, fazendo vídeo, hoje a temperatura aqui era 36 graus. Assim, no tranquilo termômetro, mas provavelmente estava uns 45 graus. E onde é que a gente estava? Tu estava lá no loteamento fazendo vídeo, fazendo foto, prospectando, e a gente, né, trabalhando. Então, olhar só a chegada é bem injusto, né? E uma outra coisa, né? Às vezes, também, acho que pode se dizer a questão cultural de ver como se a pessoa estivesse só ganhando, né, no trabalho fácil, digamos assim, no corretor. Mas, na verdade, esse mesmo negócio aí que daqui a pouco o vendedor, sei lá, comprou, vamos imaginar aí, era uma casa que ele pagou 300 mil, tá vendendo a 500. Sim, tá então, beleza, tá pagando 40, mas, cara, ele tá tendo um ganho de capital de 160. Só que, às vezes, isso ele até trava eu já vi isso também, travar a negociação, porque o corretor tá ganhando, mas, cara, tu tá ganhando 4 vezes mais, 3 vezes mais. E tu não pensa no teu ganho, né? Daí acho que volta um pouco até para a história que a Roberta contou aqui, que ela passou lá na consultoria, né? Pô, se o cara... Que bom que o vendedor tá ganhando 50 mil por mês. Quer dizer que ele tá faturando 500, 1 milhão, não sei, pro patrão dele, né? E a gente auditava ainda as vendas, né? Não eram vendas fictícias. A gente auditava o processo de vendas para ter certeza que vendeu mesmo. Então, entrou no teu caixa, menino, tu te ajeita. Mas... Para de sofrer, não sofre. Então, uma dica importante, se tu tem um time de vendas que está faturando bem e tu criou uma matriz de comissões progressiva que está te gerando resultado também, tua precificação está certa, está tudo funcionando, o teu número vai estar bom. Não sofre.
Quanto mais as pessoas estiverem vendendo e tu está com toda essa bagagem resolvida, tua empresa está lucrativa, tu está tirando um bom rendimento lá de dividendos depois, tu tem uma distribuição de lucros bem atrativa, tu pode tirar teu prolabore e pagar tuas contas. Tá todo mundo bem, todo mundo tá evoluindo. O problema é assim, mas eu não vou pagar ele. Ai, que... Tá, e aí vai fazer o quê? Vai ficar parado no tempo porque, eu não vou contratar, eu não vou fazer, eu não vou... Faz isso. Então, dentro da gestão, a gente tem que olhar para a gestão de pessoas de uma forma muito forte e ter esse olhar mais crítico também de, se está dando resultado é porque alguma coisa está acontecendo. Isso Sim. tudo é gestão do que a gente está falando, né? Então, não ter esse pensamento de quanto mais o meu funcionário ganha, mais ele está, me judiando. Ele não está, não se faz de vítima. Tu abriu uma empresa, tu sabia que tu é esse ônus e o bônus. Né? E eu sempre digo, quem tem empresa, normalmente são pessoas adultas. Vamos agir como adultos. Não sofre por esse tipo de, pegou minha bola e foi embora, não vai deixar eu brincar. Só para. Por isso que não tem resultado, porque é muito mimimi, muito chorinho para coisa que não tem sentido. Sim, tá deixando de gerar mais ainda porque é mesquinho, né? Fica pensando só. Travou? Travou. E das empresas, assim, meu curiosidade, assim, com a consultoria, se tu consegue definir antes não tem como, mas com a tua bagagem, assim, com o teu conhecimento, Roberta, tu tem algum perfil de empresa que tu entende que é mais fácil tu implementar uma nova cultura? Que é a minha pergunta. Eu vejo muita empresa falando, antes tu mencionou dos ambientes coloridos, o puff, eu vou fazer... cheguei a ver aqui de uma empresa que eu fui numa apresentação e eles apresentaram slides assim numa tela, nós somos inovadores, a gente tem esse espaço com puff e com armários coloridos. Nossa, que empresa inovadora, tem puff, né? Isso é novo, então, que diferente, né? E para a empresa isso era uma grande inovação, né? Não necessariamente uma gestão diferente, não necessariamente uma tecnologia, mas os puffs. E daí tu consegue dizer assim, qual empresa, seja inovação ou uma vendas, um treinamento de venda, está mais suscetível ou mais fácil para aceitar uma opinião de fora, né? Não ver o consultor como inimigo. Isso é uma empresa que é familiar, uma empresa de grande porte, pequeno porte. Qualquer empresa tem algum perfil assim que tu consegue definir que esse aqui eu acho que é mais fácil. Eu vou falar um termo chulo, mas eu vou falar, tá? É isso que a gente quer. Normalmente ele tá aberto quando a água bateu na bunda. Uhum. Meu Deus, eu já botei os armários coloridos, já botei o chopp, já botei o puff, cadê os resultados? Aí vai olhar, o resultado tá ruim. Tá, mas peraí, tudo que tu pediu, RH, eu te dei. Olha o custo que tu me gerou, olha a despesa que eu gastei. Cadê o resultado? Cadê as pessoas felizes, produtivas? Consultora, vem cá conversar. É quando a água bate na bunda, independente do que eles fazem. Bateu água na bunda, não aumentou o faturamento, não. Já gastaram com armário colorido, com puff, com chopp, com sinuca, com tudo que... balão, gritaria, com a camiseta colorida com frase motivacional. Aqui nós somos felizes. Não são felizes. Para de botar essas camisetas. Tu obriga as pessoas a usar coisa que elas odeiam. Entende? Elas começam a bater palminha de manhã. Eu chego nas empresas, quando começa a bater, uma só para. Eu vou te bater, para. Só para com essa coisa esquisita. O funcionário já vem num final de semana que eu não sei o que aconteceu com ele. Sim. Eu não sei. Se ele foi no Kerb, ele tá muito louco. Então ele não quer de manhã. Ele já passou o final de semana e it's on. Ele não quer gritinho de guerra na segunda. Entende? Ele não quer. Ele quer entrar e fazer o que ele tem que fazer e talvez rápido, porque ele quer voltar para casa, a cabeça dele tá desse tamanho. O que o RH faz? Só quer que a segunda casa. Hoje é a segunda motivacional. Para. Adorei. Pelo amor de Deus, para. Você que tá assistindo aí, para com essa merda. Só para. Pergunta pra pessoa o que te faz feliz. Às vezes é um bebedouro. Eles não têm água para beber direito, mas tem um puff. Desgraça. O vaso que eles vão fazer pipi tá quebrado, mas eles têm o raio do puff. Ninguém foi olhar se a pessoa tem um vaso sanitário para usar, para fazer número 1 ou 2. Tá tudo quebrado nos vestiários. Mas eles têm o quê? O puff. Tu entende? Então, eu vou no básico. Eu tive uma empresa que eu atendi. Eram 70 operadores de telemarketing. Eu achei estranho quando eles chegaram lá para sentar de manhã. Eu achei, gurizada jovem, eles sentam estranho. Eu pensei, eu sou velha já. Eu pensei, eles sentam meio de lado, eles estão fazendo uma coisa nova.
Quando eu fui perceber, faltavam umas rodinhas em várias cadeiras. Aí, Então, se tinha um 4x3, então ela tava perneta, entendeu? Estão Então se ele equilibrando. equilibrava a nádega durante o dia inteiro para não cair. Jesus, amado. E eu tô falando, isso na gestão, pelo amor de Jesus, eles tinham um coordenador. Aí eu fiquei observando eles, daí uns botavam os papelzinhos embaixo, eles davam os pulos deles, entende? Sim. Só que o dia inteiro era aquele desgraça. E se eu for fazer xixi, se eu voltar, eu vou lembrar que o negócio tá embaixo da cadeira, eu vou cair? Meu Deus. Aí eu comecei a olhar aquilo ali, cheguei na mesa do empresário, do dono, né? Eu quero R$1.200. Eu vou lá no caixa da empresa, eu vou pegar R$1.200. Roberta, mas chegou agora, vai pegar dinheiro da empresa. Roberta! Eu disse, eu vou te dar uma nota, eu vou comprar rodinha. Eu conheço uma empresa que faz manutenção de cadeiras. Eu vou chamar eles amanhã de manhã. Eu quero todas essas rodinhas nas cadeiras do pessoal. Que rodinha, Roberta? Tá doida? Eu disse, vem comigo. Peguei na mão do homem, vem. Olha as rodinhas que o pessoal tá sentado. Essa ali falta duas, essa ali falta uma, essa ali... Meu É Deus. sério que tá faltando rodinha? Mas por que ninguém me pediu? Meu Deus. Eu disse, o teu coordenador tá fazendo o que não coordena nem isso? Beleza. No outro dia de manhã tava o homem lá. Não deu nem os 1.200. Ele separa que o homem gosta de dinheiro, ele trabalha rápido, ele vai tirar nota, vai ser tudo certinho, não vai ser nada por fora, ninguém Sim. vai roubar ninguém, calma. Só que ele gosta de receber dinheiro, que eu já conheço ele, eu já fiz outros projetos, ele é ótimo, ele é limpinho, ele deixa tudo bonitinho, ainda faz as coisinhas na cadeira que tem que fazer. Arruma tudo. Deu menos de R$1.000. A facerice daquele povo com as cadeiras. Eu disse, agora pessoas vão fazer um momento todos juntos. Todo mundo põe o bumbum perto da cadeira e a gente vai sentar juntos com rodinhas, vai ser lindo! Gente, aquele povo sentou, eles balançavam, eles rodavam, eles não caíam mais. O que aconteceu com a produtividade? Aumentou. Oh, olha que milagre! O que aconteceu com o coordenador? Foi pra rua! Aquela desgraça. Eu ia perguntar se ele não tinha sido demitido. Um abraço pro coordenador que tá nos assistindo. Você aí. fez boneco de voodoo meu, se ferrou igual. Entende? Porque assim, cara, tu tá com o teu time todo capenga, sentado que nem umas criaturas estranhas. Tu não te deu conta que tá sem rodinhas, cadeira? Ah, mas é brabo. E eu tô falando de gestão de novo. Isso é gestão. Gestão de pessoas, gestão de vendas, gestão financeira. Porque se eu faturo mais, eu melhoro meu fluxo de caixa, vocês concordam? Total. Tem tudo a ver. Se o meu time de vendas está bombando lá na frente, botando cliente para dentro, botando faturamento, fechando pedido, meu financeiro tá alegre, tá, não precisa nem passar nada no rosto, a pele tá maravilhosa. Agora começa todo mundo travar, todo mundo ficar estranho, começa a faltar pros boletos, começa a dar uma preocupação, começa a capitalizar com o banco. Ninguém vê isso. É isso que me preocupa. O básico bem feito na gestão funciona. Não precisa me inventar painel de BI, puff, coisa colorida. Para com essas coisas. A gestão que dá lucro é a simples. 3 pilares. Vendas, pessoas e finanças só. Para de inventar moda. O pessoal fica inventando. Eu tenho que ter 3 pilares uma empresa precisa cuidar. Pessoas, finanças e vendas só. Mas cuida disso, bem cuidadinho. Tu vai ver que teu negócio começa a prosperar de uma forma louca. Tô contando, precisa de rodinha. Coisa, mas, meu Deus, eu já tive que arrumar monitor, eu tive que arrumar teclado, que as teclas não funcionavam. Meu Deus. Aí tu vai comprar um teclado para funcionar. Uma pessoa que produzia, ela tinha que ficar 10 vezes clicando no Enter, que o Enter não funcionava, estava quebrado o teclado da pobre da criatura. Deus, tá, mas o que houve com o teu Enter? Roberto, eu já pedi, eles disseram que tá muito caro. Eu fui na livraria de meio-dia, eu comprei um teclado e botei no frente da guria. Isso agora a gente vai monitorar os resultados. Porque o sistema deles trabalhavam com Enter, então cada passada de tela era Enter. Era o Enter. Ela precisava do raio do Enter e ela não tinha porque era caro um teclado. E ela disse, eu nem preciso sem fio, Roberta, pode ser com cabinho. E ninguém dava. R$30. Entendi. Eu fui almoçar, voltei com o teclado debaixo do braço. Larguei na frente dela. Cara, Obrigado. Deus, se diverte agora. Vamos produzir? Dela, Roberta, pelo amor de Deus. Dedinho nela. Aí o dono veio e disse assim, mas tu deu um teclado pra ela? Eu disse, não te preocupa que eu não vou nem botar no meu faturamento, tá? Não sofre, porque, nossa, um teclado? Meu Deus, não dá. Ele, Roberta, mas ninguém... Se ela fez ordem de compra, decidi fazer uma ordem de compra interna. Sim. Ela fez quantas ordens de compra interna? Quantas vezes o RH disse que não precisava? Olha no teu sistema, tá lá? Sim. Ela fez 8 requisições. 8 Meu Deus. requisições de teclado. As 8 foram negadas pelo RH. Será que ela não conseguiu enviar no Enter? Talvez Não foi foi. a questão. Foi o Enter que não... Entende? não Mas enviaram. tinha ela registrado no Não, operador sim. dela em dias Não, não. diferentes. Eu acho que ela se esforçou porque ela conseguiu. Eu acho que ela ficou assim... Deu, o primeiro deu, agora Não, primeiro veio. Agora veio. Não veio.
Não, parece até uma brincadeira, mas então, o que eu quero convidar as pessoas que estão assistindo hoje a ter uma empresa é sai da loucura e vai pro básico bem feito. Sim. Sai da tua sala maravilhosa com ar-condicionado, desce um pouquinho no operacional. Olha as rodinhas da cadeira. Olha a condição que elas têm para comer. Olha a condição de higiene de uma cozinha que é oferecida para as pessoas. Exato. As esponjas podres. Porque ninguém compra esponja para cozinha, porque é custo. Aí eles perdem funcionário. Por quê? Não tem detergente, não tem papel higiênico decente. Nós, mulheres, precisamos de um papel higiênico decente, não aquele que esfolia a periquita. Porque até isso as empresas fazem, para baixar custo. Vou baixar custo. Só que isso é gestão. Eu, quando CLT, eu trabalhei em empresa que eu tinha que levar papel higiênico de casa. Sim. Eu achava aquilo ridículo, não é possível que o nosso custo da empresa, eu tinha 19 anos na época, eu ficava pensando, não é possível que tudo que a gente faz aqui, o problema é o papel higiênico. Tá estranho isso. Aí quando eu me tornei consultora, eu descobri, obviamente, que não era papel higiênico. Tinha outras coisas gigantes, tipo impostos que ninguém cuida de gestão tributária, que dava muito mais resultado para a empresa do que o papel higiênico da pobre da criatura. Sim. Entende? Então, às vezes as pessoas criam pequenas fugas, eu sempre chamo de pequenas fugas, são desvios de atenção do empresário. Aí é isso aqui, se a gente mexer nisso aqui, não muda nada. Porque o que tu tem que fazer, tu não tá fazendo. Quer cuidar das tuas pessoas, quer fazer essas pessoas terem mais produtividade, mas de uma forma sadia, não com essa pressão, com essa gritaria, com essa confusão que as pessoas fazem. Não é assim que se faz gestão de pessoas. Então, tu não atinge resultados. Mas aí tu não olha a gestão de pessoas, tu não olha a venda, fica inventando painel de BI colorido lá, achando que tu tá abalando. Tu tá te iludindo. Mas não, pode falar, Fernando. Não brigue. Não, vai lá. A gente estava falando também, nas questões antes, comentamos essa questão da inovação é ter... eu pego muito no pé da inovação e o puff e o ambiente colorido. Sim. Ali, tá? Que às vezes não é o que a pessoa, não é o essencial para as pessoas, não é o que elas querem, né? Aí comentar contigo de outros assuntos a gente comentou aqui fora e acho pertinente, que são os selos, né? Eu, por exemplo, a única empresa que eu trabalhei que tinha o GPTW lá, que para mim nunca ninguém perguntou, pessoal, não me perguntaram se eu gostava de trabalhar, eu não gostava. Agora tá dito. Abriu o coração. Que lindo isso. Mas já saímos, a empresa seguiu, sendo GPTW com pessoas infelizes lá, eu tô feliz aqui, então tá tudo certo. Bom, Fernando, tá feliz. E uma coisa básica que tu falaste agora das rodinhas fez eu lembrar, que a gente ia no banheiro, lava a mão, e era tão antigo o prédio, e essa não tem 10 anos que eu trabalhei, tem 2 anos. Era aquele saboneteiro de rodoviária, que é o de vidrinho. Isso é muito retrô, assim, para eles. Que é uma argolinha, não, um prendedorzinho de metal, e tu vira, e aquilo fica, e voa sabonete pro lado, pro outro. E, Pedágio de Santo Antônio tem. Isso, cara, isso, assim, eu lembro de banheiro de praça, de rodoviária, pra mim é isso aí. E assim, só que a água, que saía, parecia uma água, passava no meio da mão do cara e tu não conseguia lavar a mão. Um negócio básico, a empresa se dizia GPTW e tal lá. Cara, tu não conseguia lavar a mão no banheiro. Depois que tu fez as necessidades básicas. Mas tinha puff. Mas é um problema no puff, cara, tinha um puff. Eu tinha sabonete pra lavar a mão, que isso, tu entendeu? Errado tá quem? É tu que tá errado. Tu não viu a visão. A visão era o puff. Tendo o puff, tu é feliz. Não, tu precisa lavar com sabonete? Que paz! Entendeu? Tu tem o puff. Essas babuzeiras que me irritam profundamente. E daí eles inventam. O básico, vai no básico. Eu convido os diretores que estão assistindo. Amanhã vai ver o básico. A esponja que eles lavam a louça. A condição de cozinha deles. Se tem uma lâmpada. O vaso sanitário que eles fazem pipi. Se tem lâmpada no banheiro. Isso. Se eles não têm que tomar choque para ligar a luz para ir no banheiro. O básico. Mas a gestão de pessoas não é isso. Porque nós, seres humanos, primeiro, isso quem nos ensinou foi Maslow. A pirâmide de Maslow não trata as necessidades básicas primeiro? Se o ser humano está com as necessidades básicas dele organizadas, o resto ele vai. Agora, o básico não está sendo feito. Eu vou dar GPTW, batam palmas, eu mando fazer aqueles raios daquelas camisetas. Somos GPTW. As pessoas passam nos corredores, posso te mandar um currículo? Por que tu quer sair da melhor empresa para trabalhar? Tu é maluco? Tu tá perturbado? Não, é porque ela não é legal para trabalhar. Só que fizeram engolir aquilo,
Porque tudo tem os seus preços, a gente sabe que tudo tem preço, e não adianta vocês gritar, xingar, botar comentário, ai, a gente acha... Tô nem aí pra vocês, tô nem aí, tá? Porque é tudo comprado. Conheço um monte de empresa que tem o raio do selo, as pessoas querem sair correndo. Um monte de gente com burnout, um monte de gente trancada em INSS, doente, com ansiedade, com crise, porque trabalhava em lugares com GPTW, que era legal, né? Mas o que houve daí? Onde é que errou? E as empresas têm esse custo todo, porque quanto mais a gente encostar pessoas, mais aumenta o custo do INSS. Sim. E o RH tá onde que não tá vendo custo? Aí o custo é o sabonete? Aí o custo é uma esponja? Eles estão torrando dinheiro nos fatores lá do INSS pagando mais, porque eles não cuidaram das pessoas. É isso que eu fico olhando dentro das empresas. Essas perdas de dinheiro em coisas que podiam ser evitadas, de fato, com gestão eficiente. Tu sabe que agora, te ouvindo aqui, a gente falou sobre isso em outro episódio, né? Que não era comum, tão comum, né? Agora na última década, vamos dizer assim, a gente passar em frente às empresas e ter tantas faixas dizendo estamos contratando, contratamos. E ouvindo tu falar, eu acho que talvez os empresários não se deram conta que pode ser a rodinha da cadeira, né? Claro, a gente está falando algo de exemplo, mas pode ser algo básico que está fazendo gerar essa saída maluca de gente, esse anti-querer trabalhar nessa empresa, porque uma coisa ruim, ela tem um poder muito grande de se espalhar. Exato. Então um funcionário infeliz, ele vai sair de lá e vai dizer assim... A saboneteira era daquelas antiga e tal, o banheiro era ruim, a cadeira era isso, aquilo. Tu acha que outra pessoa vai querer enviar um currículo para essa empresa? Exatamente. Então, eu acho que o teu papel é fundamental, né? Porque, imagina, todos esses empresários talvez não se deram conta do básico e não estão fazendo o básico. Por isso que está saindo gente, por isso que estão querem contratar e não conseguem. Eu acho que está tudo na gestão. Tudo na gestão. Errada. Exatamente. E fora os RHs que querem ciborgues, né? Esse é outro problema sério. Então, eles abrem uma vaga, por exemplo, para auxiliar comercial, assistente comercial, que é o nível mais básico ali. Tem que falar inglês, falar em mandarim, tem que estar formado na graduação, tem que ter 5 anos de experiência e o salário, 1.200. Sim. Vai achar isso aonde? Mas vai achar onde? Então, assim, tu pega alguns... Eu vou no LinkedIn só pra me divertir, às vezes, com essas coisas cabeludas. Eu gosto de xingar pessoas lá. Tem umas vagas, assim, eu coloco embaixo uma frase que eu coloco. Tu tá contratando ciborgue? Porque é um ciborgue? Tu pega... o que eles exigem das pessoas é inadmissível com o salário que querem pagar. Então, a gente tem que equalizar o que a empresa de fato precisa. E aí não tem nada a ver com o empresário. É, de novo, o papel de gestão de pessoas do RH. Recursos humanos. Então, eles começam assim, digamos que vocês dois são concorrentes, e o Thiago abriu um processo seletivo. Tu também ficou com ciúme que abrir, tá? Porque tudo é ego, é uma loucura. Tu copia exatamente o que o Thiago quer. Só que a tua empresa não precisa de metade do que o Thiago tem. Mas eu quero igual o Thiago, que nem criancinha. Só que tu não tem base salarial que o Thiago vai pagar, tu não tem o pacote de benefícios que o Thiago tem. Como é que tu vai contratar um ciborgue? Não dá. Então, assim, a gente tem que entender o que funciona na minha matriz de função. Pouquíssimas empresas têm matriz de função, que é de fato desenhar o que a função da pessoa tem que fazer. Não o que eu espero que ela faça de maneira louca, não. O básico da função. Assistente de comercial faz o quê? Desenha, escreve, funções desempenhadas. E tu vai cobrar a pessoa daquilo ali, vai treinar ela, vai ensinar ela aquela rotina. E ali ela entra numa matriz depois de crescimento de carreira. Níveis, aumentos, o que ela tem que fazer. Aí tu coloca uma graduação, aí tu coloca o inglês no meio do caminho. Mas eles deliram, eles fazem contratações, por isso que tem tanta faixa, tá? Porque às vezes tem todo o problema de pequenas coisas e mais um monte de exigências que não tem sentido para aquela vaga. Sim. Tu vai ler as vagas, é absurdo, gente. Absurdo. Eu escrevo lá no LinkedIn. Oi, moça, isso aqui é vaga de assistente, tá? Não é isso que tu colocou, isso aí é analista. Isso aqui é assistente. Sim. Ai, Roberta, obrigada. Ai, eu não tinha me dado conta. Esse salário aqui não é de analista. Isso aqui não é coordenador. Tu quer pagar para um coordenador de RH 2.300, tá onde? Tu tá em que mundo, bem? A pessoa tem que ter feito uma graduação de psicologia para ganhar 2.300? É sério? PJ ainda? Mas que mundo tá?
Me leva lá pro teu mundo que é louco lá, louco. Entende? Então, isso tudo é gestão. Então, o empresário, hoje, eu sugiro que ele dedique um tempo para entender esses pilares de uma forma bem simples, para poder colocar na empresa dele a simplicidade que funciona. Não ficar inventando. O que a nossa empresa precisa para essa função? Uma coisa básica, bem feita, dá muito mais resultado do que um monte de história contada. Tu não vai encontrar aquela pessoa com tudo aquilo ali. E tem que ter, tem que ter, tem que ter, tem que ter. Só que eu não quero pagar, mas tem que ter. Aí tu não acha. Aí tu combina essa loucura com o ambiente tóxico, com a falta da rodinha, com a falta da esponja, com a saboneteira. Quem é que vai ficar? Tu não acha ninguém. Justo. E aí o que acontece? As empresas estão deixando de faturar, deixando de crescer, porque falta mão de obra. Mas será que falta mão de obra? Pois é justo, foi essa análise eu fiz agora, ouvindo tu falar, porque eu fiquei pensando no que a gente já falou aqui em outros momentos, que era sobre o fato de ter pessoas, né, de tipo, mas tá faltando mão de obra. Mas agora te ouvindo, será que realmente falta mão de obra? Porque talvez as pessoas queiram trabalhar, só que daí por saber que aquela empresa XYZ lá é daquele jeito, ela não quer ir para lá. Não. E aí aquela empresa não cresce, vira uma bola de neve gigante, onde os empresários não faturam, as empresas não ganham, daí o que depende daquela empresa também não faz. É uma cadeia, né? Uma cadeia. Todo mundo acaba tendo. Então, se o empresário hoje fizer um trabalho simples, em gestão de... Simples. Eu já peguei casos que as pessoas iam perguntar para o RH, mas eu não entendi minhas férias. Então vai no sindicato perguntar. A gente não aprendeu sobre férias no ensino médio, vocês concordam? Eu não aprendi. A gente vai para o mercado de trabalho sem entender 13º, férias, INSS, fundo de garantia, a gente não entende isso. Então muitas pessoas chegaram para mim assim, Roberto, eu só fui perguntar das minhas férias porque eu não entendi. Não é que eu quero complicar, entende? Eu não entendi o que foi colocado. Porque daí tem as médias, aí tem comissão, tem isso, tem aquilo. A pessoa fica perdida. E o que o RH faz? Manda no sindicato. O que o sindicato vai explicar? Vá. Não, você está te roubando? Normalmente é assim. Só que se o RH tivesse um momento, vou te explicar. O que não ficou claro para ti? Tá, vamos faz a continha, pega um papel, tenha paciência com a pessoa. Isso aqui são teus 30 dias, isso aqui é tua média das comissões, aqui tá o teu relatório para tu ver que tá certinho. Daí teu INSS eu não tenho como não botar. Transparência. Entrou na tabela do imposto de renda. Aí isso aqui tu pode fazer a tua declaração, depois fazer um ajuste, daqui a pouco tem restituição. Custa fazer isso? Mas não é meu trabalho. O que é teu trabalho então? Comprar puff? Escolheu o melhor. Qual é que é o teu trabalho, bebê? Mandar fazer camiseta colorida, somos GPTW? Tu entende? Então, tem muito conflito dentro da empresa que gera problemas de produtividade, falhas em equipamentos de propósito, tá? Tem gente que estraga coisa de propósito, tá com raiva. Isso eu sei. Tá com raiva. Gera todo um monte de problema que o empresário paga porque sai do fluxo de caixa dele, que poderia ser evitado com diálogo. Tá, se a pessoa não entendeu a folha, tu pode explicar para ela o que vai acontecer se tu explicar? Eu fiz numa empresa, a gente fez a pílula do RH. Toda segunda, o RH dava uma pílula no grupo do WhatsApp. A gente mapeou todas as dúvidas que eles mais tinham recorrente e transformamos em card no Canva. Toda segunda tinha a pílula do RH. O que aconteceu com o RH? Teve muito menos perguntas porque os guris achavam lá as coisas. Alguém teve prejuízo com isso? Eles esperavam segunda, o que ia ter na pílula, para eles aprenderem. E aí depois a gente descobriu que eles compartilhavam isso com os amigos, com as famílias. Não, mas lá na empresa eles explicaram como é que é, eu vou te mostrar. Uma coisa simples. Acaba sendo uma propaganda para a empresa, né? O logo da empresa, bem bonitinho, um cardzinho simples, não precisou nem comprar o Canva Pro. Não, o Canva básico. Básico! Mas por quê? O que tinha ali? Gestão de novo. Se tem muita dúvida, vamos mapear? Vamos fazer a pílula? Aí a gente colocou outras questões ali do autismo, que tinham funcionários que tinham, então a questão de autismo, a questão do Setembro Amarelo, e foi colocando, eram pílulas. Tinham conhecimentos, né, técnicos, tinham coisas que eles perguntavam, hoje tem isso, como é que funciona o feriado? Coloca ali. Não precisa dizer para ele que ele tem que procurar ajuda em outro lugar. Tu é o apoio dele técnico. Ele tem que te olhar como uma pessoa acessível. Isso também é gestão. Porque se eu tenho dentro de casa uma pessoa educada que me ajuda, por que eu vou ficar tumultuando dentro da empresa? Sim. Eu só vou lá e falo com ela, ela educadamente me responde, eu volto ao trabalho. Qual é o problema? Por que eu vou irritar um ser humano que já tem um monte de problema na casa dele? A vida das pessoas, ela tem muitas nuances. Não é todo mundo que a gente estava falando no Instagram, não é todo mundo que vive a vida da Virgínia e do Zé Felipe.
Não é todo mundo, né? As pessoas têm vida real, elas sofrem, elas têm dores, elas faltam pro boleto, passam dificuldades, alguém adoece, elas têm, isso é vida real. Aí tu vai pegar uma pessoa dessa, por que tu vai maltratar ela? Cada um de nós tem uma história. Se a gente começar a entender que respeitando a história do outro, tratando com educação e ensinando o que tu sabe ajuda, só faz. Isso também é gestão. É muito mais do que tu comprar coisas coloridas e deixar o ambiente super divertido. E como tu falaste, né, fazer o básico bem feito, né, a gente escuta, todo mundo já escutou com certeza uma vez na vida, né, gentileza gera gentileza, simples, sim, né, sim. Você vai atender bem a pessoa, daqui a pouco um sorriso vai melhorar o dia dela, né, e pode melhorar mesmo, né, como ao contrário também, né, tu passar uma pedrada ali, pisar no pé, xingar e, cara, vai passar adiante isso aí, né, e isso, eu não sei se também isso também tá dentro da cultura da empresa, assim, se isso vem de cima. A gente está falando muito no RH aqui, né, num departamento que também, com certeza, muitas vezes acerta, né, pessoal do RH, às vezes acerta, não deu os bons exemplos hoje, mas, né, temos com certeza. Mas vocês estão puxando a memória não descobriram ainda, né? Um exemplo bom de RH, estão lembrando? Tô lembrando. Viu como é fácil? Não, mas brincando aqui, mas no sentido de, não é só culpa deles defendendo também, né, às vezes, eu não sei se meu entendimento está certo, às vezes a cultura da empresa, dificilmente ela vem de baixo, dificilmente vai ser assim, são os empregados, é o chão de fábrica, vamos dizer assim, que puxa a cultura da empresa. Geralmente vem de cima, é o gestor ou o dono, ou o CEO, sei lá, a pessoa, a figura principal lá na fábrica é quem dá a batida normalmente, perfeito, né, culturalmente, assim, já é uma pessoa mais ríspida, mais de poucas palavras, isso vai passar para o RH, daí que vai passar para... Não sei se é assim também sempre. É assim, só que daí a gente tem que entender o que nós somos como pessoas. Eu já trabalhei com gerentes extremamente ríspidos e eu não passava isso para a equipe, porque não é a minha maneira de ser. Né? A cultura da empresa da coice. Há muitos anos atrás eu rasguei um cheque, era a época de pagar com cheque, eu rasguei um cheque do empresário, que me pagou R$3.000, para fazer gestão de pessoas. E eu descobri que o problema da empresa era ele. Ele me contratou, na verdade, para dar coice no funcionário dele, porque ele já tinha cansado de bater. E eu fiz um trabalho de gestão de pessoas. E descobri que ele tinha pessoas boníssimas com ele. E quando eu dei esse feedback para ele, eu disse, olha, tem esse ajuste aqui, essa pessoa é ideal para essa função, ela só está na função errada. Ele, mas não foi por isso que eu te contratei. Tu botou eles no lugar deles, do jeito que tem que botar. E começou a falar assim, eu disse, oi? Tu me contratou para quê? Ele, não, para botar elas no lugar delas. Eu disse, não, mas exatamente o que eu tô te falando. Esse cara, ele é melhor aqui. Não, ele tá no lugar errado, contrataram ele errado, mas ele é muito bom nisso aqui, tecnicamente ele é ótimo. Tá, mas tu botou eles no lugar deles. Quando eu entendi o tom, e ele tava com o cheque, eu te paguei pra isso. Eu peguei, olhei pra aquilo, olhei pra ele, olhei pro cheque, picotei, larguei na frente dele. Eu disse, querido, eu não trabalho com gente que dá tua laia. Mas eu tô te pagando, eu disse, mas o teu dinheiro é sujo, eu não preciso. Obrigada, tá? Isso é gestão também. Esse cara, ele foi quebrando a empresa dele. Hoje ele é uma coisa desse tamanho. E ele era grande. Por causa de quê mesmo? Crises, política, governo. Não. Gestão. Se ele tivesse pego o time dele, implementado as melhorias, colocado as pessoas certas no lugar certo, criado as matrizes certas de função, tratado aquelas pessoas que eram produtivas melhor, ele tinha crescido. O que ele fez? O ego dele não permitiu. Tu tem certo, vem de cima. Só que daí se tem um RH forte, uma pessoa com princípios e valores fortes, ela conduz o gestor para entender que aquilo que ele está fazendo é prejudicial para ele mesmo. Eu já trabalhei com casos bem delicados, assim, que eu tive que sentar com o gestor, tu quer ganhar dinheiro? Ou tu quer ganhar, assim, uma massagem no teu ego de poder judiar, gritar? O que tu quer aqui? Que tu me contratou para quê mesmo? Resultado, cara, lucro. Então, tu não grita mais. Tu não põe dedo mais nas pessoas, tu tem ataque, toma remédio. Ou fica na tua sala trancada, eu vou passar a chave. Não desce mais aqui, pelo amor de Deus. Aí as pessoas começaram porque tudo é ambiência, né? As pessoas começaram a ter um outro ambiente de trabalho, elas começaram a entender que era legal ser colaborativo, e aí aquela raiva dele não conseguia mais viver. Ele como dono, ele começou a se permitir fazer algumas coisas diferentes, porque ele viu que o ambiente dele estava uma outra energia.
Porque daí ele disse, pá, mas eu que tô conduzindo o caos, Roberto. Sim, porque tu tem tanto problema na tua casa, com N coisas que te aconteceram, que tu vem aqui, tu externa neles e eles não fizeram nada para ti. Eles só aceitaram a contratação. Eles não estão aqui para ser saco de pancada. Não. Entende? Então, eu tive que ter essa conversa, eu e ele sentado. Aí que fala do... Ter um interlocutor, entende? Eu poderia ter... tô recebendo esse cara, ele tá me pagando... Isso aí, xinga mesmo. Aí você tem que botar dentro na cara. Tu tá mandando teu grandão, teu cara. Tá certo isso? Tô conduzindo ele pro caminho da lucratividade? Não. Senta, conversa. São conversas difíceis, não são fáceis. Às vezes eu levo uns esporros também. Muitos. Só que eu sou a esponja. Eu sei que debaixo daquele guarda-chuva que eu tô defendendo tem 300 pessoas, às vezes. Se eu fizer muito bem o meu trabalho, as 300 vão ganhar com tudo isso. E a empresa também vai. Então, eu absorvo a loucura, resolvo ali e vou para o gestor. Agora a gente vai aqui, vai para lá, vem para cá. Quando vê, o resultado aparece. E ele começa a se permitir agir diferente. Mas vem de cima, tu tá certo. Sim, vem de cima. É cultural, talvez ele já venha cascudo de outro desde lugar. Casa, até né? Muitos desde deles casa. foram criados pelo pai e pela mãe assim. Criado naquele rédea curta, pouco trato e muito laço. E aí acha que vai ser assim com os funcionários, né? E realmente não é. Até porque, como a gente falou antes, tem muitas empresas solicitando pessoas. Então as pessoas pensam assim, cara, não vou ficar aqui com esse idiota aí me maltratando, me tratando desse jeito, acho que eu sou o que? Um bicho, não sei o quê. E aí ela pede demissão. Daí daqui a pouco eles juntam o grupinho lá e faz a demissão por vingança. É aí que surge. Então tem que ter cuidado desde cima até a parte de baixo, pensando no básico, fazendo o básico funciona. Uma coisa bem importante, né? O que eu tô falando aqui não é uma gestão permissiva. Não é deixar fazer o que quer, não. É a gestão de pessoas, é eu entender o que faz sentido para cada pessoa, na sua individualidade. Então, daqui a pouco, uma pessoa queria muito que tivesse benefícios, por exemplo, quando eu vou implementar em empresas. Eu converso para saber que benefício faz sentido. Porque muitas empresas, elas olham colorido na internet ali, vão botar isso, vão botar aquilo. Tá, mas faz sentido ter alguma coisa com a academia se aquela empresa já é um nível que já não malha, já não tem sentido malhar? Eles não são um comportamento de ir para academia depois, porque eles têm 2 filhos, não tem com quem deixar. E eles não vão sair cedo para malhar, porque eles têm que ir para a empresa. Em que momento eles vão malhar? Adianta tu botar um vale academia para as pessoas? Mas aqui a gente tem vale academia que ninguém usa. E às vezes tu vai fazer uma atividade com a família, por exemplo. Eu já implementei em algumas empresas. O dia da família, o dia que o filho pode visitar o ambiente que o pai trabalha, que a mãe trabalha, sentar na mesa do escritório, tirar uma foto. Um momento ali que a pessoa vai ter, dar um presentinho para a criança. Aquilo é muito mais valorizado do que tu dar um vale a alguma coisa que ninguém sabe para que é. Então tem que conversar com as pessoas para ver em que momento da vida elas estão. Empresas, por exemplo, têm uma base salarial acima de R$3.000. Adianta dar uma cesta básica? O pessoal já come diferente, já se alimenta diferente. Mas tu vai lá olhar. Não, Roberto, aqui a gente dá cesta básica. Sério? Mas vai no Bourbon comprar? Porque a cesta básica normal eles não compram, gente. Daí tu vai conversar com os funcionários. Eu dou, Roberto, tudo lá pra igreja. Só que daí o empresário recebeu uma informação que a cesta básica é mudar a produtividade dele. E ele gasta um valor absurdo em cesta básica com pessoas que hoje têm um comportamento de compra diferente daquilo que está na cesta. Sim. Não é um problema receber a cesta básica, é que elas não consomem aqueles itens. Não consomem aquilo. E aquilo acaba sendo doado, mas aí o custo que está lá no fluxo de caixa que o empresário está pagando teoricamente fazendo um benefício. Ele acha que ele está fazendo uma boa ação ali, que está melhorando a proatividade dos funcionários, mas na verdade ele está tendo um custo e as pessoas nem estão aproveitando, né? Não estão usando. Nada com coisa nenhuma. Entende? Isso tudo que a gente está falando é gestão, porque entra financeiro, porque eu tenho um desembolso de caixa todo mês com aquela cesta, entra toda uma estratégia de ter que arrumar quem é que pega a cesta, onde é que está a cesta. Não pode estar vencido, tem que ser um monte de coisa. Cria mais um problema, na verdade. Para depois ele ainda doar? Sim. Para não ter sentido nenhum, ele recebe aquilo tipo, e o que a empresa está fazendo? É a cesta básica. Não, mas é que para te ganhar essa cesta básica, tu tem que chegar todos os dias, antes das 7h05, tu tem que estar batendo teu cartão, e 5 minutos depois, ainda cria uma... Se ele perder o ônibus, se o ônibus não vir, se o ônibus quebrar, que eu já falei para algumas pessoas, o ônibus quebrou. Eu liguei para a empresa de ônibus, quebrou mesmo. Eu peguei o número do ônibus, a pessoa guardou o número do ônibus, eu liguei para a empresa de ônibus e quebrou. O que vai fazer agora? Vai descontar? Tu entende? Então, é gestão de novo. Poxa vida, a pessoa não estava mentindo.
Não tava mentindo. O ônibus quebrou, o que tu vai fazer? Tu vai judiar dessa pessoa pra quê? Pra quê? Já, Ai, já pra tá ego, porque eu mando aqui. Cara, eu sempre digo uma coisa importante na gestão. Hoje tu está encarregado, tu está coordenador, tu não é. Tu está. A tua condição, ela muda numa canetada. Numa decisão. Então, eu já encontrei muitas pessoas que eram os bambambãs da empresa, estão me mandando agora no LinkedIn. Oi, procurando emprego. Oi, Roberta, lembra de mim? Eu lembro. Eu lembro, garotão. Tu entende? Então, assim, pra quê? Qual é a necessidade disso? A vida dá volta, gente, dá giro. Sim, é rápido. Então, assim, só que se tu plantar o bem, tu colhe o bem. Isso é fato, que nem gentileza gera gentileza. E o que eu tô falando aqui não é transformar a gestão em permissiva, pode tudo. Muito pelo contrário. É tu entender o ser na sua individualidade, que faz sentido para ele, e aplicar técnicas, programas que fazem sentido para aquilo ali. No dia do aniversário, tu vai ter um day off lá que tu não precisa vir trabalhar. Vai matar alguém? Não vai. Daqui a pouco ele vai estar com a família. Final de ano tem apresentação de criança pequena na escola. É lindinho eles cantando música de Natal. E tem empresa que não libera pro pai ver o filho cantar. Tu entende? E aí depois ele quer produtividade. Ele não viu o filho dele cantar o primeiro Jingle Bell. Ele estava na creche, ele tinha uma apresentação, ele ganhou um convite. E o gestor disse, hoje tu não pode ir para casa. Não, mas eu cumpro hora, eu faço a semana toda. Hoje não. Tu acha que esse cara vai trabalhar como? Agora, lembrei de um episódio. Poxa. Eu lembrei de um episódio que uma vez na empresa, dia de finados, né? Então, exemplo, não vou lembrar o dia exato. Mas aconteceu assim, tipo, o dia de finados ia ser numa quarta-feira. E aí a empresa criou uma lista para trocar a quarta pela sexta ou pela segunda, algo assim. Clássicos, troca de feriado. Daí veio a lista e tal. Daí eu disse, não vou assinar. Não assinei, né? Eu fui um dos que não assinaram. Não concordo. Daí veio o gerente e disse, tá, mas por que, Thiago, por que tu não assinou aqui? Porque eu não concordo. Porque dia de finados, é quarta, não é sexta e não é segunda, né? Enfim, é quarta, é uma coisa que para muitos pode não ser uma coisa importante nesse dia, mas nesse dia a gente tem o hábito de ir até o cemitério e tal. É um ritual que a gente cumpre. E se eu mudar, os meus familiares vão chegar lá, o cemitério não vai estar limpo, organizado, coisas que a gente faz, que é um hábito. E aí, nossa, eu fui taxado de ruim. Tipo, tu tem que assinar. Não tem que assinar, né? Eu não concordava, porque realmente... Então, assim, eles estavam pensando no bem como um todo, mas não estava... Imagina, todas as pessoas ali, provavelmente 90 não vou dizer 100%, mas eu acredito que quase 100% das pessoas tinham um ente querido, né? Queriam visitar no dia de finados, mas eles não estavam nem aí. Eles só mudaram. Aí tu imagina o nível de insatisfação de todo mundo, né? Claro, eu tive maturidade suficiente para entender, engolir ali. E daí na época até, né, eu eu troquei o meu dia, eu disse, não, então eu vou trocar, eu trabalho sábado, domingo, se for o caso, para cumprir, mas na quarta eu não vou vir. Esse é o meu acordo. É teu direito. E aí troquei. Né? Mas, Roberto, agora ouvindo tu assim, te perguntar uma coisa mais pessoal, então, essa pessoa profissional surgiu de uma necessidade que tu sentiu lá atrás, no passado, quando tu trabalhava, quando tu foi CLT, que tu disse, isso aqui tá errado, foi dali que surgiu isso tudo, que a professora, a gestora, tudo isso surgiu de uma insatisfação? Foi porque eu vi muito consultor fazer coisas absurdas com as pessoas e eu não via sentido nenhum. Só que eu não tinha poder para fazer nada, né? Então, eu trabalhava dentro das empresas, eu tinha que acatar gestores tóxicos, eu tive que acatar gente perturbada, trabalhei com bipolares, tudo isso. E aí, quando eu fui na área de consultoria, eu pensei, tudo que eu aprendi que está errado, agora eu vou transformar em certo. Na parte de contratação, por exemplo, eu contrato o que ninguém quer. Eu dou preferência para os candidatos, que eu faço processo de seleção para as empresas, eu dou preferência para candidatos que eu sei que os outros RHs não querem, mas que são ótimos profissionais. Exemplo, uma mulher que teve filho e o bebê está com 7 meses. Ninguém quer. Porque a criança tem que ir no pediatra, porque ela é um problema, ela é mãe. E aí eu peguei uma menina, contratei ela, já fazem agora 3 anos isso, contratei ela, a diretora da empresa disse, Roberta, mas ela tem... Só deixa ela vir. Se der problema, é problema meu, não é teu. Né? Pois a menina veio, trabalha super bem, já foi promovida.
Olha só. E ninguém pensa em tocar nela. A menina, a nenê dela já tá grandinha agora, vai nas festas da empresa caminhando já, tudo certo. Mas e se eu não tivesse olhado para isso? Entende? Sim. Então, eu sou mãe solteira, fui mãe aos 16. E teve um processo seletivo na minha carreira que a moça não me contratou porque eu era mãe solteira. Isso eu lembro da minha entrevista. Ela disse, tu tem uma filha, com quem fica, como é que fica e tal. E eu expliquei pra ela que ficava com uma pessoa que cuidava de criança, pipipopó, contei toda a história. Daí ela, mas a gente tem muitos homens aqui. Eu acho bom não contratar mãe solteira. Eu disse, Barbaridade. Oi? Ela me chamou num nome feio de tabela, assim, não foi, Sim. né, objetiva. Eu disse, olha, mas eu sei fazer as coisas que tu precisa, faturista na época, a vaga. É que a mãe solteira eu não gosto de contratar, tem homens. Eu sei como é que tu vai ser aqui dentro. Mas só, meu Deus. Entende? Só que o que acontece? Anos depois, eu fiz um processo, eu já era gerente de RH de uma empresa, de uma construtora, eu fiz um processo seletivo para a parte administrativa e um dos currículos não tinha foto, os currículos não tinham foto, Sim. Um dos currículos era dessa mulher. Que por coincidência eu não lembrava o nome completo, não sabia o nome dela completo. Na época eu sabia que era Márcia. Sim. Vou dar um nome cabalístico aqui, é Márcia. Vieram os currículos, eu selecionei 5 pessoas, vou fazer o processo. Eu fui para a obra, trabalhava numa construtora, fui para a obra com a roupa da obra, que eu respeitava a norma de segurança, meu capacete, minhas roupas, minha botina, tudo certinho, para dar exemplo para meus meninos, né? Quando eu voltei na recepção, estavam 5 as meninas, boa tarde, eu sou a Roberta, eu só vou colocar minha roupa agora de escritório, que eu estava na obra com os meninos fazendo um treinamento, já volto para atendê-las, estamos no horário, não se preocupem, não vamos atrasar. A mulher me olhou com uma fúria e disse, nós estamos esperando a gerente de RH. Eu disse, prazer, a Roberta, gerente de RH. Fui, botei minha roupa e tal, rapidinho, comecei a chamar, a segunda era ela. Ela sentou na minha sala e disse assim, tu não lembra de mim mesmo? E eu comecei, eu disse, gente... E aí, simplesmente, tu não lembra de mim? Eu disse, trabalhamos juntas? Porque eu olhei no nome das empresas, não tinha... Sim. Eu olhei aquela empresa, mas ué, eu trabalhei nessa empresa, não me... meu cérebro começou, ui. Sabe quando o divertidamente se encontra? Gente, é ela, caramba, ela tá na minha frente. E aí Deus nos diz o seguinte, eu vou te dar a chance, o que tu vai fazer com ela? Eu podia ter feito miséria com aquela mulher na sala. Eu era gerente de RH agora. Sim. Eu disse pra ela, olha, eu olhei aqui no currículo, a gente nunca trabalhou juntas. Mas se tu me conhece de algum lugar, me ajuda. Tu é muito cara de pau, né? Ela foi deselegante comigo, eu não fui com ela. Ela simplesmente disse assim, tu nem vai me contratar? Eu me lembro de tudo. Quer dizer, claro, sim. Ela levantou e ela foi embora. Ela não deixou eu terminar a entrevista. Mas que petulante. E aí, quando ela foi embora, as outras meninas ficaram assustadas, né? Porque foi uma coisa meio estranha. Eu disse, gurias, eu prometo pra vocês que não é ruim lá dentro, tá tudo bem, tá? Eu não mordo. E a menina que tava sendo que ia morar nos Estados Unidos, ela disse assim, não, a Roberta é um amor, calma, gente, calma. E depois a Tati me perguntou, quem era aquela maluca que saiu correndo, Roberta? Eu disse, lembra aquela história que um dia eu contei pra ela? Mas é uma vaca! Daí começou todo... Entende? Então, o que eu faço? Eu pego o que eu vivi de ruim. Sim. E como consultora, eu tenho certo poder. Eu digo, é o certo poder. Então, o que eu faço? Eu sei que a pessoa é boa no que ela está fazendo. Apliquei teste, tenho consciência de que ela pode melhorar na empresa. Eu chego pro gestor assim, vamos dar uma chance pro Thiago? O Thiago é um cara ótimo, tá com a gente 3 anos. Ninguém nunca olhou pro Thiago como ser humano. Vamos. Roberto, se der errado. Se der errado, o risco é meu. Lembra a esponja? Uhum. Ideia dá certo. Aí quando eu vejo o Thiago em um mês, ele tá numa outra função, já tá ganhando melhor, vai pra casa faceiro, ó, mulher ganhou a promoção, ó, filho, pai ganhou a promoção. Esse é o meu papel nas empresas. É fazer, de fato, o que eu falei do meu propósito, é gerar resultados incríveis para as pessoas e para as empresas. Só que com base nessas experiências todas estranhas que eu tive, eu também sofri burnout na minha vida. E eu sei que uma liderança tóxica pode fazer. Então, quando eu vejo nas empresas pessoas que estão fazendo isso com outras, o meu trabalho é minimizar risco. Então, eu me coloco no meio do caminho, apanho, ajeito, para que o time consiga evoluir. Porque senão, esse líder ele só vai intoxicar a empresa, ele não ajuda nem o empresário nem o time. Porque o ego dele não permite. Entende? O meu trabalho como consultora é assim, com base nas minhas experiências, mas sendo uma esponja entre esses elos para que o resultado chegue. Sim. Bah, que aula, hein, Fernando? Eu fiquei pensando só o que eu ia aprontar pra pessoa ali que
que não me contratou. Eu sou Lembra do vingativo. sabonete? Eu sou vingativo. Se entrar na lista dos vingativos. Eu ia arrumar confusão. Mas te confesso que me deu vontade de falar muita coisa. Só que o que eu aprendi, né, com essa parte toda, que eu tenho muita questão de respeitar Deus. Sim, com certeza. Ele vai te dar as chances. Ele vai te honrar. Se tu teve a tua história, né, bem feita, bem construída, com base sólida, ele vai te honrar. Uma hora ele vai te dizer, pega, agora é a tua chance, o que tu vai fazer? A mesma coisa que ele, ou tu vai mostrar que tu é superior, no sentido não ser superior, mas tu é superior no sentido de entender que ele é um ser em evolução, que tu evoluiu antes dele. Tu evoluiu tu não e precisa bater, tu não precisa xingar, humilhar. Exato. Tu pode com educação, e eu sei que aquilo que eu fiz com ela doeu mais. Mas, total. Porque aquela menina que ela não deu emprego, ela precisava trabalhar, ela estava passando dificuldade naquela época. Mas Deus me honrou e me deu uma gestão dentro de uma construtora. Entende? Então eu podia ter feito muita coisa, mas valia a pena? Não, de forma alguma. Não foi. Não. O silêncio, muitas vezes assim, né? Eu sempre digo, que às vezes tu fica em silêncio, é pior do que tu rebater conta. Lembra que tu estava falando a indiferença, né? Indiferença às vezes machuca mais do que tu tá ali brigando, né? Eu falei da vingança, mas o cara tá indicando querer aprontar um negócio, mas... Ai, vai, me bate, tu... Me bate, ela tá ali, né? Ela tá pronta. Não faz sentido. Não, cara, tudo certo, meu. Eu sou um ser que já evoluiu. Mas mais umas aqui, rapidinho, assim. Que até a gente comentou antes, que dentro do comércio, assim, que eu vou falar porque a gente recebe muito essa pergunta, assim, posso te ajudar dentro do comércio em geral, né? O que tu acha sobre isso, do posso te ajudar? Vendedor não ajuda, vendedor vende, né? Eu tenho um vídeo até que eu falo um palavrão ali no meio do caminho. Sim. Para com essa merda! Para de ajudar as pessoas, né? Então a gente tem que se conectar com o cliente. A pessoa entrou no teu estabelecimento, diz boa tarde, eu sou a Roberta, tu és o Thiago. O Thiago, que bom que tu tá na nossa loja. Tem alguma coisa que tu está procurando neste momento específico, tu quer ficar à vontade para procurar o que tu deseja? Mas essa é a abordagem que eu quero receber. Solta! E fica por perto ali. Não precisa ficar colado na sombra, mas se o olho dele te quiser, porque tu fez uma conexão, ele vai dizer, Roberta, eu tô com dúvida aqui na cor, num tamanho, numa coisa. Tu te conectou com o cliente. Sim. Né? Então a gente não está ali para ajudar, nós estamos ali para vender. Então o que a gente precisa se dedicar? A conhecer muito bem nossos produtos, nossos serviços, e saber que o cliente vai ter suas carências, suas dúvidas, e que ele é um ser humano como eu. Então ele vai chegar, às vezes eu atendi muito tempo empresas de shopping, né? Fiz projetos grandes com shopping, de lojistas assim, e eu dizia assim, gente, vocês sabiam que a loja é uma fuga? Principalmente loja de cosméticos para as mulheres, é fuga. Ai, tem uma cliente mesmo, eu tô falando isso, agora eu tô me lembrando, tem uma cliente que sempre vai comprar um batom vermelho ou um esmalte vermelho. Ela só compra um ticket muito baixo, minha gerente me chama a atenção. Diz, só um pouquinho. Tu já parou pra pensar que essa mulher pode só comprar e não poder usar? Que a única coisa que ela pode é comprar e o marido não deixa usar? Ai, como assim? Eu disse, tem coisas que vocês não sabem dos clientes. Tem coisas... Ela sempre compra aquele esmalte. Ela sempre... Mas por quê? Às vezes é uma fuga. Às vezes o dia tá caótico lá, ela entra no varejo pra ver uma meia. Porque lá fora tá tão difícil, ela só quer ver aquela meia. Deixa ela quieta. Não fica achando que ela é uma cliente ruim, pobre, desgraçada, que só está consumindo teu tempo. Atende muito bem ela. Atende ela, não ajuda. Atende. Presta atenção, se conecta, fala teu nome. Pergunta se ela precisar. Tu tá ali por perto. Esteja por perto, não do lado colado nem sombra. Quando o pessoal começa a implementar as coisas, começa a ter resultado. Então a gente não está na loja para ajudar ninguém, a gente está ali para vender, a gente tem que ter essa consciência. Então eu tenho que estudar muito bem. Eu fui comprar um liquidificador uma vez na loja Colombo, agora eu vou citar porque é caótico. Eu disse, moça, eu preciso de um liquidificador que triture gelo. Todos trituram, é só botar dentro dele. Namastê! Aí eu disse pra ela, moça, não, tem copos que não, se tu botar vai dar um rachadinho. Vai. Ah, é? Aí eu fui com ela no liquidificador e mostrei pra ela, ó, esse aqui tá escrito, ó, olha, tem um desenho. Verdade, o outro não tem. Por isso que é mais caro. Agora eu descobri. Meu Deus, que despreparo. Ela tava ali pra quê, Jesus? Pra me ajudar? Ela queria me ajudar a sair correndo da loja, não era comprar. Ela queria me expulsar, entendeu? Todo mundo tritura, mulher, só botar o dedo.
Esse aí vale para aquele perfil que tu falaste também de como perder um cliente em 10 segundos? Sim, tu perde, ele foge. Ele foge. Porque eu ainda tava ali, eu disse, calma, Roberta, ela não tem preparo, o gerente não treinou, calma, Roberta, tá num dia difícil. Mas e quem não tá no namastê da Roberta? Faz o quê? Vira as costas e vai embora. E nunca mais entra lá. Nunca mais. Aí ela, ai, muito obrigada por ter me ensinado isso, eu não sabia. Eu vou te dar uma dica, eu treino vendedores há bastante tempo. O tempo que tu tá ociosa na loja que não tem vendedor, aprende sobre o produto. Lê do ladinho da caixa que seja. Tem água quente, tritura gelo, dança o ragatanga, aprende com aquele negócio, faz. Sim. Quando o cliente chegar, eu tenho os melhores liquidificadores para fazer o seu suco. E melhor, eles trituram o gelo na hora para a senhora. Ou é outro liquidificador já que eu tô vendendo. Sim. É um. E ele já vale o preço que ela disse, nossa, por isso que isso é mais caro. Eu nem vou olhar preço, porque não meu Deus, vai ele vai fazer meu suco, ele vai botar gelo, vai ser uma loucura, vai sair perfeito. Uhum. É isso que eu quero, solução pro meu problema. Qual é o meu problema? Eu quero fazer um suco gelado. Cara, eu tenho o produto ideal para ti, perfeito. Sai gelado, fantástico. Liga, faz pra pessoa ver o suco, já imaginou o suco. Sim, imagina. Imagina, gosta de morango, gosta de laranja, qual é o teu suco favorito? Já tritura o negócio ali com ela, mentalmente? Sim. O que eles fazem? Todo mundo faz, é só tu olhar ali. Não, meu. Ou tu entra na loja, tá lá o que tu quer. Não, tu conduz o cliente no salão, tu leva ele junto. Pergunta, é um presente, é pra ti? Casa nova, sério, casa dos teus sonhos. Imagina quanta coisa a pessoa vai comprar por causa dos sonhos dela. Sim, não vai ser só o liquidificador. Mais coisa. E pro mundo do imóvel, assim, como tu te conectou com a corretagem? Como tu te tornou corretora de imóveis? Porque eu fiquei com raiva. Tu acredita? Eu me tornei corretora por raiva. Eu fiz a gestão patrimonial de um cliente que sobrou 3 milhões no caixa dele. 3 milhões, tava sobrando, tá dando volta lá. Eita. Eu disse pra ele, vamos montar um negocinho aqui? Vamos começar a investir em imóveis, tu quer te aposentar cedo, né? Vamos fazer isso, que é uma coisa boa. E eu fui atrás de imóveis, eu fui atrás disso, eu fui atrás, só que eu não ganhei a comissão. Uhum. Tu entende que em cima de 3 milhões dá um valor legal, vocês concordam? E aí eu vi os corretores tudo alegre, saltitante, eu pensei, o que eu tô fazendo que eu não virei corretor ainda? Aí juntei todos os meus diplomas e fui procurar uma escola de corretagem. Aí, como tem muita cadeira que eu já estudei, eu fui 4 aulas só. Era pra ser formada, tem 6 meses, tá? Uhum. Mas daí, como eu dava aula de LGPD, eu dava aula de outras coisas, eu acho que a mulher achou que era um problema. Vamos passar essa moça aqui. Foi isso que aconteceu, eu confesso. Toma o diploma. Ela disse, assim, Roberta, é que tu sabe um pouquinho de matérias. Então, eu dou aula de matemática financeira há anos, eu ia na aula de matemática financeira. Aí o homem começou a fazer a explicação, eu disse, ai, Jesus, tá errado, aquilo ali tá errado. Eu pensei, professora, eu posso lhe dar só uma ajuda? Aquele número ali tá um pouquinho pra lá, né? Eu cheguei pro diretor e disse, não dá essa aula, Não faz sentido. Aí quando chegou na aula de Lei Geral de Proteção de Dados, que eu implemento em empresas, e o homem começou a falar muita coisa errada, eu disse, ai, Jesus, eu sabia até, sabia tudo bonitinho na lei, né? Eu tinha estudado a lei. Eu disse, não, mas isso está no... Ai, eu falei. Daí ele me olhou assim, a senhora é advogada? Eu disse, não, eu sou implementadora de LGPD, eu já fiz alguns projetos dele, então a senhora vem aqui na frente da aula. E eu disse, não, professor, é o senhor. E fiquei sentada, ele começou a falar mais um monte de baboseira. Eu disse, professor, eu vou tomar um café. Já vou na cantina. Eu fui lá na diretora, eu disse, gente, vocês estão ensinando os corretores errado, não é esse o caminho da LGPD. Aí peguei, montei o material e entreguei pra ela. Só isso aqui que é certo pra corretagem. Meu Deus. Aí depois da 4ª aula, disse, fica em casa. Quando der o tempo, a gente chama o manda diploma. A gente tá começando agora, que a gente pode vir só daqui. Então eu me tornei corretora por raiva. Não, mas não dos corretores, não, entendeu? Porque eu pensei, Roberta, tu pode ajudar outras pessoas, né, a fazer muitas coisas. Então faz o curso ali, te prepara para isso e te permite fazer uma coisa nova. Legal. E eu acabo usando técnicas de venda, de gestão de pessoas, tudo isso na corretagem. Sim. Tu tens também no teu Instagram, quais são assim os canais assim que as pessoas que estão nos vendo ou nos ouvindo para te encontrar? Eu já tenho no Insta, vou procurar ela agora no LinkedIn, sabendo que ela manda essas respostas para as pessoas. Eu quero me divertir contigo no LinkedIn. Eu tenho o LinkedIn, eu tenho o Instagram e eu tenho o YouTube também. Todos Roberta Moura. Moura, underline A, né? Underline. Isso aí. Tá. Bem facinho então, de achar, ótimo. bem tranquilo.
E o que... Eu quero só deixar assim, né? Não, a gente pessoal, não vai encerrar ainda. Não, só deixar bem pro pessoal, assim, às vezes a gente vai assistir um podcast, assiste e começa a surgir dúvidas, enfim, podem procurar os canais e mandar perguntas lá, que eu não vou mandar uma chave Pix pra eles pagar, tá? Não. Então, já que eu tô participando aqui, é só dizer que assistiu aqui, né? Tem que dizer que assistiu aqui, senão tem Pix pra pagar. Aqui. Não, isso é importante, não tá? tem Pix, mas diz que assistiu aqui. Não. O Pix é o que assistiu aqui, entendeu? Tu tem as dicas, né? As dicas valiosas de... Eu já assisti lá no teu Instagram, né? Tu até tem algumas lá, postagens que tu diz assim, comente aqui, né? 40 dicas. Então, aí. Pode facilitar e melhorar a tua vida profissional, pessoal. Seguir a Roberta, pegar as dicas com ela. Convido a assistir lá no Instagram, já assisti vários vídeos. É bem legal. E até um dos vídeos lá que... Acho que para finalizar, né? Porque o assunto e o papo é tão bom que a gente nem viu e já passou mais de 1 hora aqui e poderia ficar aqui 2, 3 horas. Acho que vai ter que ter a parte 2 e 3 ainda, né? Vai trazer a Roberta com certeza. Já fica o convite pro próximo, né? Faz Roberto o retorno. Roberto retorno pra gente falar mais ainda. Quem sabe a gente não traz ela e um encarregado que ela demitiu. Vamos fazer esse desafio aqui, botar os dois um do lado do outro, fazer um programa bem tranquilo. Deixa o Samu ali na frente, obrigada. Deixa todo mundo já avisado, né, porque os problemas podem acontecer. Mas vamos lá, só para causar então uma polêmica final, assim, pra gente encerrar esse papo, sobre eliminar as pombas. Ai, amo, as pombas, meu Deus, as pombas. Eu sabia que tu ia trazer as pombas de alguma forma. As pombas. O que o arquétipo da pomba faz? A pobre da pomba, ela só faz cagar o dia todo, ela só reclama da vida, ela só traz doença, não serve pra nada, mas a gente anda com pomba o tempo todo. A gente não se dá conta. Sim. E aí eu gosto muito da águia, porque eu tenho uma águia tatuada na minha perna. A águia, ela voa muitas vezes sozinha, mas quando ela encontra a outra, ela tá num outro papo. A águia não come migalha, a águia não vai em lugar sujo, medonho. Só que a gente vive, e por uma consideração nossa, com pessoas que são pombas. Então, o que a pomba faz? Vai virar corretora, Roberta. Diz que é difícil, diz que não fatura, diz que é complicado, hein? Ixi, a pomba, ela vai trocar de casa. Uma pomba nunca vai te incentivar. Nunca. Elas andam em banda. Eu gosto de ver as pombas chegando para almoçar. Vocês já viram pombas almoçando? Elas chegam sempre com o mesmo crachá. A Carla trocou de... O César trocou de carro. Elas passam o almoço inteiro intoxicando um colega de trabalho que se deu bem na vida. Uhum. As pombas, elas estão assim. Então, o que a gente... Dentro da nossa gestão pessoal agora... Eu sempre dou um desafio para os meus alunos, para o pessoal de palestra. Fica 30 dias sem falar com as tuas pombas. 30. Não fala com pomba. Qual é as 5 pessoas que tu mais te relaciona? Faz um A e um P para elas. Pensa nelas. Águia ou pomba? Águia ou pomba? Aí o pessoal na palestra, eu tenho 4 pombas. Eu disse, porque a tua vida tá uma merda, tu entendeu? Meu Deus! Entende? Porque daí começa a lembrar dos papos. Sim. Cara, lá tá feio, eu não tô pagando meus boletos, meu carro tá isso, minha casa tá isso, minha mulher não sei o quê. Reclama da mulher, reclama do filho, reclama do trabalho. Tu vai conseguir evoluir com uma pessoa dessa do teu lado? Não vai. Isso é ambiência. Então, se a pessoa puder eliminar... Faz 30 dias de detox, 30 dias sem responder o WhatsApp, 30 dias sem almoçar com essas criaturas, 30 dias longe. Tu vai perceber que a tua vida evolui. E se não evolui, volta aqui e me cobra. Evolui porque eu tenho casos documentados de mentorados que evoluíram. Eu acredito. Foi só largar a pomba. É o primo, é o irmão, não dá certo, não dá certo. E outra coisa importante para 2025, boca fechada para as coisas que tu quer realizar. O que as pessoas não sabem, elas não põem olho, elas não põem energia ruim. Então, se concentrar na carreira, na vida pessoal, cuidar muito bem da família, dos teus amigos que são águias, sai das pombas e te dedica a ti. E fica de boca fechada. Troca de carro, compra casa, evolui na carreira, melhora, tudo que tu quiser. Isso é uma coisa pra gente como ser humano. A pessoa vai dizer, Roberta conhece um monte de gente, mas eu ando com poucos. Poucas pessoas têm acesso a mim, poucas pessoas vão na minha casa, poucas pessoas têm acesso a Roberta, a pessoa Roberta. Não a figura Roberta do TikTok, do isso, daquilo, não. A Roberta é a essência Roberta. Poucas pessoas só andam comigo águias. Eu não quero pomba do meu lado, porque eu sei o quanto elas já me prejudicaram na vida. Sim. Então, se eu puder dar um último conselho pro pessoal que está assistindo a gente ou vai assistir depois, 30 dias de detox de pomba e boca fechada em 2025. Lá em dezembro a gente conversa de novo. Pai, tá dica, Fernanda. Tu vai ver a vida evoluir assim.
Tá vendo? Ela tava falando, eu já pensando o que eu vou fazer. Eu já comecei a Os pensar. pombos, eu sei alguns daí. Tem, Eu só pensar aqui nos pombos. Você tem saído dos grupos aqui já. Já do WhatsApp aqui. Tá vendo, Fernando? Energia, gente, isso é uma coisa, é física quântica, né? A gente vai estudar um pouquinho disso, é energia, tudo é energia, Não, venda de fato, energia, sabe? Então tu vai quando, tô fechando um negócio lá, a águia vai dizer, vai fechar, é hoje. Hoje aconteceu uma coisa importante, eu tava na doctor fazer exames periódicos de mulher, né? Fazer minha mamografia, e entrou uma senhora no elevador comigo. E eu vi que ela tava bem debilitada, o olho dela tava triste. E ela apertou o andar 3, que é oncologia. E dela disse assim, tive que vir da praia agora fazer minha biópsia. E eu tô bem preocupada. Deus, despreocupada com o que? Se vai dar tudo bem? É um carocinho normal, não é nada maligno. É? Eu disse, guria, tu só vai pra praia depois, com calma, e quando vir o resultado vai ser coisa boa. Foi só um carocinho que o teu seio criou naturalmente. Não vai ser maligno, pode ter certeza. Tenha fé. Ela deu uma respirada assim. Isso. Maligno, não. Não vai acontecer. Deus é bom pra mim, né? Eu sou uma pessoa boa. É. O que eu poderia ter dito pra ela? Meu Deus, isso é ela grave. apertou o colo. Sim. Caberia pra mim falar uma coisa dessas pra ela? Eu só tinha 3 andares pra subir com ela. Eu tinha uma decisão pra tomar. Eu poderia ter tornado o dia dela difícil ou um pouquinho mais leve. Porque não era uma coisa fácil que ela ia fazer. Não, com certeza. Eu disse, tenha fé. É benigno. É só, sabe aquelas coisinhas que a gente tem, a mulher tem as coisinhas? É só isso. Quando ela saiu do elevador, ela saiu, voltou, ela disse assim, que Deus te abençoe. Meu Deus. Entende? Eu agi como aquilo que eu acredito, uma águia. Sim. Se eu fosse uma pomba, eu ia dizer, Sim. tem uma tia que fez a mesma coisa, já morreu. Minha tia tá morta. A pomba, ela gosta de quê? Migalha, desgraça, merda, sujeira. Sim. Eu poderia tornar a vida dela... Ela estava indo fazer uma biópsia, eu não tinha que abrir minha boca para falar nada negativo para ela. Sim. E ela abriu um sorriso, ela disse que Deus te abençoe. E Deus estava me abençoando, porque Ele me colocou naquele elevador para fazer alguma coisa boa. Sim, eu acredito muito nisso. Entende? A gente não está nos lugares fazendo as coisas à toa. O à toa não existe. Então nós temos uma missão aqui, só que a gente tem que entender qual é a nossa. A minha, quando eu saio de casa, eu tenho uma coisa muito séria. Todo dia que eu saio de casa, todas as pessoas que passarem por mim vão sorrir. Todas. Na padaria, no mercado, onde eu for, as pessoas vão sorrir. Isso é um compromisso meu. Porque quando eu coloco a minha cabeça no travesseiro antes de dormir, eu faço uma reflexão do dia e eu me lembro de todos os sorrisos que eu arranquei. E um deles foi dessa senhora da oncologia. Entende? Então eu tenho essa missão, todos nós temos, de poder sorrir ou machucar pessoas. Sim. Eu escolho fazer sorrir, independente da história de vida que eu tenho, que é difícil. Deus me fez chegar até aqui, gravar um podcast com vocês. Ele me permitiu sair do casebre de madeira. Porque lá eu sonhei e hoje eu tenho a vida dos meus sonhos. Mas porque eu trabalhei, me permiti, e quando Ele me deu a chance de me vingar, eu não me vinguei. Eu honrei Ele. Eu honrei os 10 mandamentos, que é o que eu sigo. Então, se as pessoas começarem a fazer um pouco mais de bem, elas vão começar a colher uns negócios bem loucos. Sim. E é bem bom essa vida. É bem bom. Mais águia, menos pomba e boquinha fechada. Essa é a forma do sucesso para 2025. E essa conexão, ela é verdadeira, né? Porque, como eu te conheci? Eu fui até a palestra lá, né? Um dia dos mentorados, Isso né? aí. De um amigo que já esteve aqui conosco na mesa. E aí eu conheci a Roberta. Eu disse, pai, ela falou pouco lá, né? Naquele dia tu falou breve. Eu disse, nossa, essa mulher, ela tinha que participar do podcast conosco lá, porque... Eu tô ouvindo isso há um tempão. Desde aquele dia. Eu saí Você de lá e disse, bem fala mesmo. então, assim, a gente sempre quando a gente vai assim, nesses ambientes onde nos conectam com águias, a gente se conectou com uma águia, a gente quer ouvir dela, aprender com ela. Hoje, para mim, foi uma aula enorme, assim, de profissional, de pessoa, de caráter, né, de infinitas coisas aqui que a gente pode tirar para a vida pessoal, profissional, e valeu muito a pena. Mas porque eu saí de casa aquele dia 6 e pouca da manhã, tomei banho, levantei cedo, fui lá em Novo Hamburgo para participar de algo, sem nunca na vida imaginar que eu ia te conhecer lá, e hoje tu está aqui na nossa frente, aqui nos presenteando com tanto conhecimento. Então, acho que a águia voa com a águia, eu também, eu arrepio aqui porque eu também é o meu animal, assim, né, que eu tenho muito, leão, cara, eu gosto da águia mesmo, por causa disso a gente tem que voar com a águia.
Mas é isso, da minha parte, assim, só gratidão, te agradecer demais a tua disponibilidade. Pode ter certeza que tu arrancou vários sorrisos, meu, do Fernando aqui, com certeza, né? A gente deixou bem explícito aqui. Acho que a gente só tem a agradecer a tua presença, a tua disponibilidade. E já fica convite para uma próxima, porque a gente ainda tem bastante coisa para falar, né? Fernando. Eu gostei, assim, né, durante a nossa fala, a gente riu, né, aqui com certeza. Tenho certeza também quem está em casa vai ouvir depois. Daqui a pouco passa também para um amigo esse áudio, esse podcast, eu sei qual canal vocês estão olhando, né? A gente está em várias plataformas. E porque pode sim mudar o dia da pessoa, né, de forma positiva, alguns dos recados aqui. Porra. Nós privilegiados por estar tendo essa conversa aqui pessoalmente, né? E eu notei assim também uma coisa que eu não consigo falar sem rir. Um bordão, que não sei se é teu bordão, mas poderia ser só para. Várias vezes tu puxou só para, as coisas estão fazendo errado. E pra mim foi muito bom, assim, várias vezes eu estava, não, eu tô fazendo isso aqui, não, só para, faz o básico. Só para, reflete, só para e recomeça, só para e faz bem feito, só para e faz o básico. Isso pra mim foi muito bom. Obrigado aí, mas óbvio, né, aqui brincadeira do bordão, mas tudo, muito ensinamento, muita aprendizagem hoje, valeu demais. Muito obrigado. Foi uma aula, obrigado. Muito obrigada pela oportunidade. Disposição sempre que vocês quiserem bater um papo aí pra gente dar umas risadas e falar de tudo que vocês quiserem de gestão aí, muitas histórias para contar. Demais. Obrigada a todo mundo que tá assistindo, privilégio estar aqui com vocês. Gratidão. Então tá, gente, encerramos então mais um episódio do Papo de Propriedade. Fica o convite então, se tu gostou, compartilha com os teus amigos, tem várias mensagens, vários insights que saiu hoje do programa. Até o próximo, Fernando. E aqui, ó, abraço pra Tássia, que mandou mensagem pra nós durante o programa. A gente se emocionou e acabou não agradecendo o carinho dela. Obrigado. Mas valeu. Ederson, rapaz aqui muito carinhoso também conosco, né? Obrigado a todos. Valeu, um abraço. Como eu encerro meus vídeos. Um grande beijo. Tchau, gente. Até mais.